Como será a perícia no INSS de uma pessoa que tem algum problema na coluna para conseguir o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Se você tem algum problema na coluna, se está aguardando a perícia no INSS, se é beneficiário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, ou está precisando desse benefício em decorrência de algum problema na coluna, esse vídeo é para você. Antes de falar sobre esse tema tão importante, te convido a se inscrever no meu canal, se ainda não for inscrito, ativar o sininho de notificação para receber todos os conteúdos que eu postar aqui no canal e aproveite e deixa aí um gostei, pois assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e passa a mostrar para outras pessoas que buscam esse mesmo tipo de informação. E se ficar com alguma dúvida sobre o assunto do vídeo de hoje, ou quer fazer uma pergunta sobre outro assunto, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Agora, por que eu trago esse assunto de doenças na colunas aqui no meu canal? Porque esse é um dos fatores que mais geram incapacidade nos trabalhadores e não importa a profissão, não importa a função que você sempre desempenhou, se você trabalha sentado, se trabalha em pé, se pega muito peso, se faz movimentos repetitivos, se fica muito tempo em uma mesma posição, tudo isso gera desgaste na coluna ao longo do tempo no desempenho de uma função. Então, ao analisar a quantidade de pedidos de benefícios no INSS, a maioria é em decorrência de algum problema na coluna. Agora, eu preciso deixar bem claro aqui para você, e isso sempre eu falo nos outros vídeos que já postei sobre o assunto aqui no canal. Inclusive, eu já gravei outro vídeo que fala sobre quais são os problemas na coluna que aposentam. Eu vou deixar aqui nos cards, depois você vai lá e assiste. Que é o seguinte, não é o simples fato de a pessoa ter uma doença na coluna que vai gerar o direito ao benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Então, muita gente pensa assim, eu tenho um problema na coluna, logo eu tenho direito ao benefício no INSS. Infelizmente, eu tenho que te falar que não é bem assim que funciona. Você precisa provar para o INSS, através de documento médico, que a doença que você tem na coluna impede você de desempenhar a função que você sempre exerceu. Vamos imaginar a seguinte situação: uma pessoa com 57 anos de idade, analfabeto, que trabalha em um depósito de material de construção, por exemplo, pegando um saco de cimento de 50 quilos, fazendo esforço físico diariamente. Se ele sentir um problema na coluna ocasionado por esse esforço físico e repetitivo, e ele conseguiu provar para o INSS, através de laudo médico, que ele está incapacitado para aquela função, provavelmente ele terá direito a um benefício, mesmo depósito de material de construção. Essa mesma pessoa que citei souber ler e escrever o suficiente para ficar no caixa desse depósito de material de construção, ou desempenhar outra função no depósito que não exige esforço físico, essa pessoa dificilmente conseguirá o benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez em decorrência desse problema na coluna, ou seja, o problema na coluna não vai afetar essa nova função dele e ele pode trabalhar normalmente. Então, isso tem que ficar bem claro. O que gera o benefício não é a doença em si, mas sim a incapacidade que a doença na coluna ou qualquer outra doença gera para aquela função. Eu falo nos outros vídeos essa mesma situação. Não é a doença que gera o benefício. Em decorrência dessa doença, se você não conseguir trabalhar. Então, de forma bem simples, o que o INSS quer saber é se a doença prejudica o seu desempenho na função que você sempre exerceu. Preste muita atenção nessa informação que vou dar agora. Quando você exerce uma função
Digamos que você trabalha em uma empresa como motorista de ônibus, por exemplo, e o fato de trabalhar sempre sentado ocasionou problema na sua coluna. E em decorrência disso, você passou a receber auxílio-doença por determinado tempo e ficou provado na perícia que você não tem condições de trabalhar naquela função que você sempre exerceu. Quando isso ocorre, o INSS encaminha o segurado para uma reabilitação profissional. Nesse caso, você vai receber um certificado atestando que você está apto a trabalhar uma outra função. Eu já gravei um vídeo que fala exatamente do processo de reabilitação profissional no INSS. É esse vídeo aqui do CARD, vou deixar ele aqui, você clica nele e assiste completo, e lá tem todos os detalhes sobre o processo de reabilitação profissional. Então, para você entender, para você ter clareza se o problema na coluna tem relação direta com a função que você exerce, eu sugiro que você faça essas perguntas para você mesmo. Primeira pergunta: essa doença na coluna foi causada pelo trabalho que eu exerço? Segunda pergunta: essa doença na minha coluna está me impedindo de trabalhar? Terceira pergunta: eu sinto muita dor quando estou trabalhando? Se a resposta for sim, vá atrás do seu direito, lute pelo seu direito, porque você certamente está sendo prejudicado por essa doença. E com certeza você terá uma grande chance de conseguir o benefício previdenciário. Olha, eu acredito que aqui é a parte mais importante do vídeo. Aqui está o que você precisa saber, você precisa comprovar na perícia do INSS, através de documentação médica elaborada pelo médico que faz o seu tratamento, que acompanha você desde o início, que é o especialista que trata a sua doença, que você sente dores fortes, que você já fez cirurgia, ou vai fazer uma cirurgia, ou necessita de uma cirurgia, isso indicado pelo seu médico, que você já fez ou faz fisioterapia, que faz uso de medicação, que já teve inclusive sequelas efeitos colaterais dessa medicação, que tem dificuldade de locomoção, enfim, você precisa ter atestados, prontuários, receituários, laudos que comprovem sua incapacidade para desempenhar a sua função no seu trabalho. Eu já gravei um vídeo que fala do laudo médico perfeito para você levar no dia da perícia do INSS. Eu vou deixar aqui nos cards também esse vídeo, depois você vai lá e assiste ele completo. Inclusive lá eu deixo o modelo de laudo para você baixar e levar para o seu médico para ele fazer, ele preencher de acordo com o que o perito do INSS pede. E outro detalhe importante para você, outra dica que vale muito: quem define se você tem direito ao auxílio-doença ou à aposentadoria por invalidez não é o perito do INSS. Tire isso da sua cabeça. Não é o perito quem define. Quem define, quem sabe, quem conhece a sua realidade, a sua situação, a sua doença, portanto, quem determina se você tem direito ou não é o médico que faz o seu tratamento. Então, converse com o ortopedista ou o neurocirurgião, que é o especialista que cuida da sua coluna, que fez o seu tratamento, fez a sua cirurgia. Explique para ele que o perito do INSS quer saber se sua doença está te impedindo de trabalhar. O ortopedista ou o neurocirurgião busca o tratamento da sua doença, busca a cura da sua doença na sua coluna. Já o perito do INSS quer saber se a sua doença te impede de trabalhar, e são coisas diferentes. Ambos os profissionais, tanto o médico que faz o seu tratamento, como o perito do INSS, são médicos e deveriam ser especialistas na doença que você tem. Mas a visão deles sobre o seu problema na coluna são diferentes. O médico que te atendeu lá no consultório médico, que fez a cirurgia, que determinou o tipo de tratamento, que busca a sua cura, ele
Na verdade, ele busca a sua cura, ele vê na visão de tratar a sua doença, como já falei. Enquanto o perito do INSS quer saber tão somente se sua doença na coluna te impede de trabalhar. Ou seja, você tem que conversar com o seu médico para ele fazer um laudo médico de acordo com o que determina o Conselho Federal de Medicina. Inclusive, eu falo disso sobre o vídeo que eu deixei aqui no card. Você assiste ele lá que tem tudo detalhado. Então, o médico tem que fazer um laudo de acordo com o que determina o Conselho Federal de Medicina. Eu vou deixar aqui no card, você clica lá e assiste esse vídeo também. Outro detalhe muito importante e que muitas das vezes gera o indeferimento do benefício é a falta de organização na documentação para levar no dia da perícia no INSS. Você precisa ter em mente que o perito do INSS não tem nada a perder. Ele não está preocupado com a sua situação. Ele não quer saber se você necessita desse benefício ou não. Além disso, o perito do INSS é muito ocupado. Centenas de outras pessoas irão ser avaliadas por ele naquele dia. Então, ele não vai perder tempo procurando, dentre tantos documentos que você levar, ele não vai perder tempo para procurar o documento que ele vai ter que analisar para decidir a sua situação. Quem tem que fazer isso é você que está precisando do benefício, é você quem está precisando do perito. Então, não subestime essa dica, organize sua documentação com antecedência, não deixe para fazer isso em cima da hora, no dia da perícia do INSS. Você vai acabar esquecendo a documentação principal, não vai dar certo. É comum as pessoas perguntarem que documento eu levo ou que documento eu trago para o senhor analisar, e eu respondo, bom, não é tão pesado, então leve todos os documentos, desde que você organize, é claro. Mais precisamente, você deve levar, no dia da perícia, a sua identidade, um documento com foto. Pode ser sua carteira de habilitação, mas tem que ser um documento original e com foto. Mas tem que ser um documento de identificação com foto, não pode ser uma foto antiga. O perito tem que bater o olho na foto da sua identidade, olhar para você e saber que realmente é você. Além disso, leve sua carteira de trabalho, leve seu CPF, seu comprovante de residência. Esses são documentos básicos que você não pode deixar de levar. Além desses documentos básicos, você tem que se atentar à organização da documentação médica e em ordem, do documento médico mais antigo até o mais recente, de modo que o perito entenda quando começou a sua doença, o que aconteceu até o momento atual, pois são com base nesses documentos médicos que o perito do INSS vai conceder ou negar o seu benefício. E aqui vai outra dica valiosa. Não leve exames de outras doenças que você possa ter. Isso não vai influenciar na decisão do perito. Você até pode levar esses exames, mas não mostre ao perito. Agora, depois que ele avaliar, se ele perguntar alguma outra coisa para você, se você tem algum outro problema de saúde, por exemplo, se você tem diabetes ou tem um problema do coração ou algum outro problema de saúde, além do problema da coluna, por exemplo, você até pode perguntar, doutor, eu tenho diabetes ou eu tenho um problema no coração, será que isso influencia também no meu trabalho, além da coluna? Tem alguma coisa a ver, alguma relação com a minha incapacidade? Se ele falar alguma coisa, ou se ele perguntar se você tem algum outro exame, sente alguma outra doença, você diz que sim e que está com esses exames ali, que já fez outros exames, mas de início não mostre esses documentos ao médico, junto com o laudo médico, com o laudo da coluna, com os exames, os relatórios da coluna. Se coloque, então, no lugar do perito do INSS. Se fosse você o perito, você iria gostar que se alguém chegasse para você, fazer a perícia com você, você sendo médico, como uma pasta, uma sacola cheia de documentos, às vezes documentos que não têm nada a ver, que não têm relação, como, por exemplo, papel de luz, papel de internet, carnê de cobrança de loja,
documento da família, documento do filho, da esposa, do esposo, enfim, tudo ali dentro de uma mesma pasta e simplesmente entrega para o perito procurar o documento que ele vai precisar para avaliar a sua situação, isso eu te garanto que não vai dar certo. Isso vai dificultar o trabalho do perito, vai deixá-lo irritado e ele não vai procurar esse documento. Quem tem que fazer isso é você. Então, entregue a documentação em ordem, do jeito que o perito precisa para avaliar a sua situação, porque é você quem está precisando do benefício e é você quem precisa do perito, não é o perito que precisa de você. Então, muito cuidado na organização da documentação que você vai levar no dia da perícia, e isso faz total diferença na avaliação do perito. O perito vai avaliar a sua documentação de identificação e depois vai avaliar a sua documentação médica, depois ele pode avaliar a sua situação física, ele pode fazer perguntas como, por exemplo, o senhor ou a senhora, fulano de tal, qual a situação, qual o problema que você tem, do que você trabalha, qual o problema que está te impedindo de trabalhar, por que o senhor não está conseguindo trabalhar, e o que o senhor ou a senhora está sentindo que está te deixando, que te faz sentir dor quando trabalha. Seja breve, seja sucinto e direto na sua resposta para o perito. Se você é agricultor, por exemplo, diga mais ou menos assim: eu sou agricultor há mais de 20 anos, 25 anos, 30 anos, e nos últimos 2 anos, nos últimos anos, venho sentindo dor nessa região do meu corpo. E aponte a parte da coluna do seu corpo que dói, aponte com a mão. Se você trabalha sentado, se utiliza o computador, por exemplo, trabalha com o computador a maior parte do tempo, digitando, você pode dizer mais ou menos assim: doutor, eu trabalho em um escritório e passo a maior parte do tempo no computador digitalizando relatórios. E eu sinto muitas dores nos meus dedos, eu sinto dormência nos meus dedos, eu sinto, meus dedos travam, e eu não consigo digitalizar, eu passo o dia com minha mão, meus dedos travados, ou então eu trabalho como costureira ou como motorista, eu sinto muita dor no meu pescoço, porque eu fico muito tempo na mesma posição, e então dói nessa região aqui, aponte onde dói e no que você trabalha. E de uns tempos para cá, eu venho sentindo muita dor nessa região. Eu já procurei o médico lá certo tempo atrás, ele passou uma medicação e eu fiz uso dessa medicação, não resolveu. Eu voltei no médico novamente, ele passou outros exames. Eu já fiz o tratamento tal, não deu certo. Eu já fiz cirurgia, não deu certo. E a dor vem aumentando cada vez mais. Simplesmente isso, não precisa prolongar, vá direto ao ponto, diga a função que você exerce, quanto tempo você exerce essa função e a partir de quando começou a sentir dor na sua coluna. É só isso que você vai dizer e é só isso que o perito quer saber. Tem que ligar a dor na coluna com a sua profissão, com a sua função que você exerce. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários do vídeo, deixa aí um gostei para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e recomendar ele para outras pessoas que estão procurando essa mesma informação. Assim você estará ajudando outras pessoas. Se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho de notificação. Por hoje é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.